Muito bem, caravanas de evangelização e auxílio. Aí na nossa apostila, eles estão pedindo para que a gente faça uma leitura da Epístola de Tiago. Alguém fez? Ninguém, né? Que bonito isso, hein? Então vamos lá. Tornai-vos praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O Tiago, ele nos traz uma grande reflexão que é o seguinte: nós não podemos ficar presos àquilo que nós aprendemos no campo literal. A Lucy colocou numa aula aqui que existiu um período da Escola de Aprendiz do Evangelho, especificamente quando o comandante Edgar Armon fundou, foi na turma, a primeira turma que ele dirigiu, que ele criou e dirigiu. A grande preocupação do Armon era que o pessoal estava trazendo os ensinamentos de Jesus, a própria vida do mestre, a vida do povo hebreu. O pessoal estava debatendo isso do ponto de vista histórico. E isso preocupou o Armon. Ele falou, poxa, o pessoal está academizando demais o negócio. Muito preocupado só com a história e não com o fundo moral. Aí ele institui o quê? O que ele instituiu? A caderneta pessoal, que era para chamar a turma para a vivência do negócio, para o sentir. Né? Aí veio o caderno de temas e a caderneta pessoal, que chama o pessoal para aquela situação do eu preciso viver esse ensinamento. Então, um dos versículos, o primeiro capítulo da Epístola de Tiago, no versículo 22, ele já nos alerta para a gente não ficar apegado à palavra, mas a gente tem que agir, buscar um meio de ação. Vir para a escola de aprendiz do Evangelho e ficar apegado só ao contexto histórico do negócio é academizar a situação. Por isso que a gente tem todo aquele currículo da escola, que é o caderno de temas, a caderneta pessoal e outras coisas que vão entrando mais. Então, hoje especificamente... Vida plena. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a caravana. Então tá lá, Deus não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. E, no entanto, vós desprezei o pobre. Isso nos chama a atenção de que se a escola fez bem para nós, ela vai fazer bem para outras pessoas. Se aquilo que a gente aprendeu dentro da escola promoveu uma transformação dentro de nós, essa transformação só é real quando ela é vivenciada no dia a dia. Seja com todas as dificuldades que nós enfrentamos ou não, seja indo esbarrando nos nossos próprios limites, porque nós os temos. Mas se essa vivência não for levada para o dia a dia, a escola foi só na nossa vida. Aliás, nós só passamos pela escola, mas a escola não fez, nós não permitimos que a escola pudesse fazer o trabalho de transformação dentro de nós. Quando uma pessoa alcança um determinado nível de conscientização dentro da escola de aprendiz do Evangelho, ele começa a ver que ele precisa olhar para o próximo. Não é simplesmente um processo de autoajuda, um processo esotérico, onde você só se preocupa com o seu umbigo, só se preocupa com o seu conhecimento. Não, você começa a perceber que as mudanças só irão ocorrer, não só na nossa vida, mas no planeta, a partir do momento em que eu, que adquiri um pouco mais de conhecimento, que absorvi isso como uma verdade, principalmente o Evangelho de Jesus, como uma verdade para a minha vida. Se eu não levar isso adiante, se eu não levar isso para o próximo, tentar ajudar o próximo, a escola não fez nenhum efeito na minha vida, ou não está fazendo ainda. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Né? Isso é um debate muito curioso que às vezes a gente vê em alguns conceitos religiosos, das pessoas dizendo que somente a fé salva. Ah, só você ter fé já é o suficiente. Não, não é o suficiente. Porque a pessoa que tem aquela fé raciocinada, como preconizou Kardec, e nos traz isso de uma forma muito clara e objetiva para o nosso dia a dia, essa fé,
ela tem que trabalhar uma grande transformação dentro de nós. E aí você começa a produzir alguma coisa. Porque se a gente não produz nada, nós estamos cometendo os mesmos erros que cometemos nas religiões anteriores, quando a gente passou por outras fileiras. É aquela famosa história de que às vezes a gente vê, dentro do Espiritismo, as pessoas muito preocupadas com o que foram em encarnações passadas. Não importa quem a gente foi, o que a gente foi, o que a gente fez. Se alguém tem ou não alguma lembrança em algum momento, algum insight em algum momento, se isso veio de alguma forma, precisa ter uma utilidade na sua vida. Ninguém reencarna para ficar relembrando o que fez lá atrás. Não é esse o objetivo da reencarnação. Não é ficar relembrando, eu fui um rei, eu fui uma rainha. Se a gente não prestar atenção no que acontece daqui para frente, porque é óbvio que nós vivemos muito em função do ontem. A nossa vida ela é construída em função do ontem. Porque cada experiência que a gente adquire agora vai se refletir no dia seguinte na nossa vida. Automaticamente começa a se refletir. É aquela história do livre-arbítrio, que muitas vezes também é mal compreendido. A gente tem livre-arbítrio? Tem. É um livre-arbítrio limitado, né? Essa história de você pode fazer tudo o que você quer, isso não existe, isso é conversa. O livre-arbítrio é o quê? Colocar a gente dentro de uma sala, começa e fala assim, lá dentro vocês podem fazer o que vocês quiserem. Fora da sala vocês não podem. Então livre-arbítrio é isso, é liberdade vigiada. Só que a partir do momento que a gente agiu, não é mais o livre-arbítrio que vai tomar conta da nossa vida. A gente entra num outro processo, que é o chamado lei de causa e efeito. Livre-arbítrio é até o momento da ação. Lei de causa e efeito que começa a fazer o trabalho na nossa vida, ou seja, eu vou começar a colher aquilo que eu plantei. Aliás, eu falei isso na minha aula quarta-feira, que a gente costuma dizer muito que cada um colhe aquilo que planta. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa plantar aquilo que a gente quer colher. Você está colhendo o que você plantou. Mas muitas vezes o cara plantou na ignorância. Ele não sabia que ele estava plantando aquilo. Então a doutrina espírita nos convida a uma outra reflexão. Olha, você vai plantar aquilo que você quer colher. Então é um trabalho de conscientização. E é aí que entra o trabalho da caravana na nossa vida, na vida dos alunos. Ou seja, se a doutrina começa a promover uma transformação dentro de mim, essa transformação ela precisa ser verdadeira, porque se ela ficar só no campo do intelecto, ela não vai resolver nosso problema. Nós vamos continuar levando a vida de forma muito filosófica. Muito filosófica. E a grande vantagem do nosso processo de iniciação espiritual é que nos faz refletir em torno das reais necessidades do espírito. Então, a gente não pode querer a luz só para si. Não adianta. Claro que nós não fazemos o que chamamos de proselitismo, né? O que é o proselitismo? O proselitismo é a gente querer convencer os outros de que nós estamos na religião certa. Não é esse o nosso papel. A religião nos fez um bem, só que a luz nós vamos levar para todos. E você caminha com a luz e as pessoas que quiserem caminhar vão caminhar junto de você. O dirigente, o secretário, a equipe que vai conduzir uma escola, eles vão fazer esse trabalho. Como eles já percorreram toda a trilha, como eles já absorveram a luz, ele não está guardando a luz para ele. Ele está carregando a luz e chamando aqueles que querem. Mas nós não fazemos propaganda da doutrina? Fazemos sim, claro que fazemos. Nós fazemos, constantemente. E a principal divulgação da doutrina é o próprio exemplo. É aquele exemplo que você dá. Se você não dá o exemplo, não adianta você ficar falando de doutrina. É muito fácil eu falar de doutrina dentro do centro espírita. O que diferencia a proposta cristã de outras propostas que existiram no decorrer do caminho evolutivo é justamente a questão da aproximação do cristão das pessoas que precisam de auxílio. Olha só que curioso. Vamos relembrar, eu não me lembro qual aula que é, mas é a aula da instituição dos diáconos. O que é a instituição dos diáconos? É quando os apóstolos constroem lá, resolvem, fala da questão da construção da casa do caminho,
que era um trabalho que, aliás, a Casa do Caminho foi o primeiro centro espírita, né? O formato que a gente vê muito nas Casas da Aliança é muito parecido com o formato da Casa do Caminho, que tinha todo um papel de começar, de fazer também o amparo material das pessoas que estavam necessitadas, com fome. Só que chegou um momento na Casa do Caminho que eles perceberam que eles estavam invertendo a ordem do negócio, eles estavam fazendo só muito mais o material e estava deixando de lado a pregação do Evangelho. Então o que acontece? Criam esse encargo dentro dessa comunidade, que é o administrador, para que os apóstolos continuassem pregando a mensagem de Jesus. Não deixou que o trabalho material tomasse conta, mas também não desprezou a necessidade do trabalho material. Então começa por aí. Então a grande diferença do nosso método de iniciação espiritual, de escola iniciática, é justamente esse, que a gente não condiciona o aluno dentro do centro. Olha, vocês estão aqui só para aprender o Evangelho. Não, nós estamos aqui para aprender e nós vamos sair a campo. Nós vamos ver aonde existem os lugares que necessitam desse trabalho. Então, esse trabalho nosso, esse processo é o que nos diferencia, não que nos torna melhores ou piores, não é nada disso. Ele nos diferencia de outros processos que a gente conhece, porque faz com que a gente entra para o centro, entra para a escola, e o despertar faz com que a gente sinta a necessidade de levar não só a mensagem, mas muitas vezes outras situações, outro tipo de ajuda às pessoas que necessitam. O nosso processo, como a gente falou e já vem falando isso de aulas anteriores, nós não nos isolamos. Nós não nos isolamos. A gente vem para o centro para se reabastecer, para adquirir o conhecimento e vamos fazer alguma coisa pelas pessoas que estão lá fora. Não com a intenção de converter absolutamente ninguém. Então, nós fazemos o proselitismo na aula 32. Aliás, eu acabei de falar, né, o que era proselitismo. O que é proselitismo? Exatamente, você arrebanhar pessoas a todo custo para que eles se conscientizem de que, exatamente, é fazer propaganda em causa própria, mas é uma maneira muito radical de se fazer, né? Nós, de certa forma, fazemos a nossa propaganda, como eu falei, mas o nosso trabalho de convencimento é através do exemplo. A gente não obriga ninguém. A pessoa vem se quer para o centro. E ponto final, né? Na aula 32 da Escola de Aprendiz do Evangelho, inicia o trabalho das caravanas. E o trabalho da caravana não é um trabalho de conversão. O nosso papel não é ir à casa das pessoas para torná-las espíritas. Não é esse o papel da caravana. E isso precisa ficar muito claro. Nós não vamos lá para converter ninguém ao espiritismo. O nosso trabalho é levar a mensagem cristã. É levar o consolo que o Evangelho oferece. Porque se o Evangelho fez bem para nós, vai fazer bem para os outros. Porque é uma mensagem para o mundo. Ele desperta no aprendiz a necessidade de olhar para o próximo. É didático, é pedagógico o nosso processo. Porque ele faz com que a pessoa que está sentada ali no banco, que muitas vezes está fora da realidade de o que às vezes ele vê na televisão. Né? A pessoa vê na televisão o que está acontecendo com o mundo e tal, mas ele não tem esse contato material. Então, é o momento da pessoa ir em busca desse contato. Ir em busca daqueles que não tiveram a mesma oportunidade que ele teve, né? De pessoas que estão completamente alheias a essa situação, a essa necessidade de espiritualização. Então nós fazemos o quê? Nós trazemos o aprendiz para a realidade do mundo. Esse é o trabalho da caravana, que ele possa despertar no seu coração a necessidade de auxiliar o próximo, ok? Então, como uma nova oportunidade de iniciar uma tarefa, aí começa a partir das caravanas iniciar novas frentes de trabalho. A propagação das Casas da Aliança se deu pelas caravanas, né? Esse nosso processo também é diferencial porque a gente faz o trabalho
de uma forma que as pessoas sintam necessidade de abrir casas espíritas em vários locais, em locais onde realmente seja necessário. Porém, algumas coisas precisam ser repensadas, precisamos analisar friamente algumas coisas. Primeiro, qual é a característica da turma que você está dirigindo? Qual é a característica dessa turma? Isso precisa ser analisado. O fato de o nosso trabalho de aliança ser um trabalho que visa, através da escola, a multiplicação de casas espíritas, não significa que uma turma de escola tenha a obrigação de abrir um centro espírita.